Êxodo 38. O altar do holocausto. Êxodo 38 versículo 1. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura, era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Êxodo 38 versículo 2. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. Êxodo 38 versículo 3. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Êxodo 38 versículo 4. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Êxodo 38 versículo 5. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Êxodo 38 versículo 6. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze. Êxodo 38 versículo 7. E colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Êxodo 38 versículo 8. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Êxodo 38 versículo 9. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Êxodo 38 versículo 10. Com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. Êxodo 38 versículo 11. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. Êxodo 38 versículo 12. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. Êxodo 38 versículo 13. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Êxodo 38 versículo 14. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Êxodo 38 versículo 15. E cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Êxodo 38 versículo 16. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. Êxodo 38 versículo 17. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Êxodo 38 versículo 18. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Êxodo 38 versículo 19. Com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Êxodo 38 versículo 20. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Êxodo 38 versículo 21. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Êxodo 38 versículo 22. Bezalel, filho de Uri, neto de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Êxodo 38 versículo 23. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho.
Êxodo 38 versículo 24. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. Êxodo 38 versículo 25. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. Êxodo 38 versículo 26. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Êxodo 38 versículo 27. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. Êxodo 38 versículo 28. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. Êxodo 38 versículo 29. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Êxodo 38 versículo 30. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios. Êxodo 38 versículo 31. As bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.